Bom, gente, Se você diga, voltar no slide anterior, diga. Só para copiar mesmo? parece que eu não estou conseguindo chegar no resultado. Por quê? Deixa eu ver aqui se eu peguei uma coisa errada. A temperatura é 304. Isso. Por que o senhor colocou 0,082? Está dando aqui é 0,013. Não, essa é a resposta. Ah, tá. Essa é a resposta. Eu entendi porque eu errei. Obrigada. Resposta. Tranquilo? Podemos seguir? Bom, então, isso daqui é o que a gente já falou, né, gente? Que é para eu fazer a equação, né, de igualdade, né, quando eu tenho números de mols constante, né, pressão inicial vezes volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Então, ou eu uso isso daqui, quando o número de mols é constante, para eu ver qual que é a associação entre uma dessas variáveis, né? Ou então, quando eu tenho mudança, eu uso a equação geral dos gases, que é o PV igual a nRT. Tudo bem? Então, se eu tenho um comportamento de pressão inicial e associado à pressão final, ou volume inicial com volume final, temperatura inicial com temperatura final, eu uso essa associação aqui. Se eu tenho uma fórmula, se eu tenho uma pergunta pedindo sem relacionar inicial com final, eu uso a fórmula do PV igual a nRT. Então, basicamente, eu vou utilizar só essas duas fórmulas, tá bom? Tranquilo? Bom, aqui a gente tem mais exercícios. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou explicar para vocês a lei de Dalton e aí depois a gente volta para fazer os exercícios, pode ser? Vamos fazer só o primeiro? Faz o primeiro rapidinho, que Nossa, aí a gente... professor, você fez pesado hoje, hein? Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem que terminar a aula agora sempre às 9h50, tá, gente? Aí, como eu não dou Mas não vai intervalo... falar, não? Oi? Mesmo sem o intervalo? Aí, sem o intervalo, a gente pode terminar 9h20. Aí, a gente vai direto, sem intervalo é melhor, né? Pode ser, né? Vamos fazer só essa primeira aqui, e aí eu deixo as outras três para depois a gente fazer, tá bom? E aí eu explico a lei de Boyle para vocês, a lei de Dalton, perdão, para depois vocês fazerem um exercício lá da plataforma, tá bom? Então, olha só, questão 10. A pressão do gás da lata de aerosol é de 1,5 atm. Então, pressão é igual a 1,5 atm. E a temperatura é de 25 graus Celsius. Bom, vamos transformar ela para Kelvin, né? Então, a temperatura ela vai ser 273 mais 25, que vai dar 298 Kelvin. Supondo que o gás dentro da lata obedece à equação ideal, qual seria a pressão se a lata fosse aquecida a 450 graus Celsius? Gente, que fórmula que eu vou usar? PV sobre T é igual a PV sobre T ou PV é igual a nRT? PV sobre T? Porque ele está falando isso. Ele está falando de pressão inicial e temperatura final, não é isso? Concorda? E se está dentro de uma lata
de gás, né? Uma pressão de gás e uma lata de aerosol, o volume dela vai mudar? Da lata? Sim ou não? Não. Não, né? Volume constante, né? Então, eu vou pegar pressão inicial vezes temperatura inicial é igual a pressão final vezes temperatura final. Certo? Bom, então, vamos lá. A temperatura final foi 450, né? Vamos somar 450 mais 273. Vai dar 723 Kelvin. E ele quer saber a pressão, não é? Então é só colocar na fórmula, né? Pressão inicial 1,5. Temperatura inicial é 298. Certo? Que é igual a pressão final que eu quero saber. E a temperatura final é 723. Então, eu posso falar que a pressão final é igual a 723 vezes 1,5 dividido por 298. Vamos ver quanto que dá esse valor aqui. 723 vezes 1,5 dividido por 298. Dá exatamente 3,6 atm, tá bom? Então, a resposta é essa daqui. Tranquilo, gente? Podemos seguir, então? Vamos só explicar a lei de Dalton para vocês fazerem os exercícios lá na plataforma. Então, a pressão parcial, a lei de Dalton fala que se misturarmos volumes iguais, né, de hélio e argônio mantidos na mesma temperatura, podemos ter a seguinte situação. A pressão total do sistema corresponde à soma das pressões exercidas de cada componente na mistura. Ou seja, gente, a pressão total, ela vai ser a soma da pressão do hélio com a soma da pressão do argônio. Então, quando eu misturo dois gases, certo? A pressão e o volume, ele vai estar associado ao número de mols da substância, tá certo? Tranquilo? Então, quando eu aumento o volume ou a pressão, ela vai estar sempre correlacionada ao número de mols do componente. Tranquilo? Certo? E aí, eu tenho um cálculozinho que nos dá, que a gente sabe sobre a fração molar, que eu vou explicar para vocês. Tá certo? Deixa eu ver aqui, vamos passar mais para frente um pouquinho. Ó, uma consequência prática, né, dos pressupostos implícitos do modelo de gases ideal é a fácil descrição das misturas dos mesmos, né? Partindo do pressuposto do comportamento independente das moléculas, é fácil deduzir que, em uma mistura de gases ideais, cada gás irá comportar como se estivesse ocupando sozinho a totalidade do recipiente, né? Porque na qual é como se um gás não interagisse com o outro, né?
dadas as condições de temperatura. E esse pressuposto fundamenta a chamada lei de Dalton, que de acordo com o qual, em uma mistura de gases, cada gás exerce uma pressão relativa equivalente à fração molar, em relação à pressão da mistura total. Então, essa pressão é chamada de pressão parcial do componente. Então, o que acontece? Eu consigo saber qual que é a pressão que esse gás produz no sistema através do cálculo da sua fração molar. O que é a fração molar, que a gente chama de X? Não é nada mais do que o número de mols dele, o número de mols do meu gás, né? Vou colocar ele X, né? É o número de mols X, meu, sobre o número de mols total. Certo? Um exemplo aqui, gente. Vamos supor que eu tenho uma mistura de gás hélio, certo? E gás hidrogênio. E a pressão total é 10, certo? E eu tenho 2 mols de gás hélio e 2 mols de gás hidrogênio, certo? Qual seria a fração molar do gás hélio e a pressão que ele exerce no sistema? É muito fácil, eu vou calcular a fração molar do gás hélio, né? Então, a fração molar do gás hélio, no caso, né, aqui, é o número de mols que ele tem, que é 2, vocês concordam? 2 mols, sobre o número de mol total de gases. Se eu tenho só os dois, que é o hélio e o hidrogênio, eu vou somar esse número de mols total. Então, vai dar 2 mais 2, 4, não é? Certo? Esse valor aqui é meio, não é? 2 sobre 4 não é igual a meio? Então, a fração molar do hélio é meio. Se eu tenho uma pressão total, né, desta mistura, que vale 10, né? Para eu saber qual que é a pressão parcial do gás hélio, né? Vou colocar aqui 10 atm. Eu só vou multiplicar a fração molar dele pela pressão total. Então, a pressão parcial do hélio é 0,5 vezes 10. 0,5 vezes 10 é 5 atm. Então, dessa pressão toda exercida da mistura, 5 atm é exercido pelo gás hélio. E os outros 5 pelo gás hidrogênio. Tranquilo, né, gente? Sim? Professor, eu entendi a parte que você pegou o 2 dividiu por 4 deu igual a 0,5. Quando o senhor misturou com essa pressão total, eu não entendi. Ó, aqui, ó. Você entendeu o cálculo da fração molar? Sim. Então a fração molar está falando, ó, que metade do número de mols da mistura de hélio e hidrogênio é do hélio, concorda? E eu sei que a pressão total, ela é determinada pelo número de mols. Então, se eu tenho metade do número de mols do hélio, então a pressão do hélio, que o hélio exerce, vai ser a metade da pressão do sistema total. Então, para eu saber qual que é a pressão parcial do gás, eu só vou multiplicar a fração molar pela pressão total. Então, eu só vou pegar 0,5 e multiplicar por 10. Ó. Então, para eu saber a pressão parcial, eu vou pegar a fração molar, né, do hélio, que no caso é o hélio, multiplicado pela pressão total. Então, para a gente achar a pressão parcial, primeiro a gente tem que fazer a pressão total, né? E a pressão total, geralmente, ela é dada, tá bom? Geralmente, ela é dada. E aí, você Mas vai ter uns calcula... casos que vai pedir a pressão total, né? Ele vai pedir a pressão parcial. Pode ser, né? Não sei se tem algum exercício aqui assim, mas pode ser.
E aí, você multiplicando a pressão total pela fração molar, você acha a pressão parcial, que nesse caso aqui é 5 atm, porque 50%, né, do número de mols é do hélio. Tranquilo, gente? Foi? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Bom, ó, seguinte, eu vou finalizar aqui, porque senão não vai dar tempo de vocês fazerem os exercícios, tá bom? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou terminar aqui. As outras explicações são subsequentes ao que a gente já explicou. Então, todo o conteúdo teórico eu já dei para vocês. Então, por favor, façam o exercício agora. E aí eu vou dar meia horinha para vocês fazerem, né? Então, agora são 8h35. A gente volta 9h05, pode ser? Aí 9h05 a gente volta e a gente corrige os exercícios juntos, pode ser? Tranquilo? Pode. Certo? Sim. Então façam os exercícios lá e às 9h05 a gente volta, tá bom, gente? Ok.